17 chefes de Estado e de governo, 193 países representados, mais de uma semana de reuniões, encontros e discursos. As negociações para a elaboração do documento O Futuro que Queremos viraram a madrugada de terça para quarta-feira. O objetivo era apresentar o texto final antes da chegada dos líderes mundiais na quarta-feira. O resultado, no entanto, desagradou entidades e alguns dos principais participantes do evento. Entre as críticas ao documento, a falta de definições sobre financiamento e metas específicas para o desenvolvimento sustentável que ficaram para 2014 e 2015. We are now inside of a historic agreement. Na abertura da cúpula dos chefes de Estado, o próprio secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, admitiu que esperava um documento final mais ambicioso. No dia seguinte, Ban Ki-moon recuou, elogiou e disse que o resultado da conferência e a condução das negociações pelo Brasil foram positivos. Tick. 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 Imitando um cronômetro, a neozelandesa Brittany Trilford, de apenas 17 anos, deu um puxão de orelha nos líderes mundiais. You have 72 hours to decide the fate of your children. My children. My children's children. Em discurso, a presidente Dilma Rousseff, eleita também presidente da conferência, culpou a crise econômica pelos avanços limitados do documento, mas destacou avanços em áreas como a erradicação da pobreza. Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável, colocou a erradicação da pobreza como requisito indispensável da ação política. No encerramento da cúpula, na sexta-feira, depois de 10 dias de discussões, o documento final foi formalmente aprovado pelos mais de 190 países representados no evento. O governo brasileiro comemorou o resultado do encontro. Um documento de conferência sobre o meio ambiente, sobre desenvolvimento sustentável, a biodiversidade, a erradicação da pobreza é necessariamente um ponto de partida, porque até onde as nações chegaram no seu conjunto. E para falar sobre os resultados da Rio+20, as verdades e os mitos sobre o aquecimento global, o Canal Livre desta noite ouviu diversos especialistas e recebe um dos maiores pensadores brasileiros a respeito dos problemas do clima. O professor de climatologia da Universidade Federal de Alagoas, Luiz Carlos Molion. Aqui na bancada comigo, o jornalista Fernando Mitre, que também participa da entrevista. Professor Molion, boa noite. Olha, primeiro é preciso estabelecer que o senhor é um dos cientistas chamados céticos. Portanto, o senhor não acredita no fulcro desse problema, que é o aquecimento antrópico, o aquecimento provocado pelo homem. A partir disso, eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha que essa conferência fez avançar e o que é que houve de recuo. Eu até estranho a gente ser chamado de cético, né? Porque, na realidade, ciência não é religião. O cético implica em ter uma religião, implica em ter um credo. Nós praticamos ciência dentro de todas as normas que a ciência exige. Olhando para Rio+20, o que a gente percebe é que não teve avanço nenhum. Né? Continuamos ou continuaram a repetir esses mesmos problemas que nós já conhecemos. Tem 20 anos que estão discutindo isso, Mitre. O senhor esteve em 92, Tive em 92. Sempre na contramão, né? Naquela oportunidade. O senhor discutiu com um prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel, eu lembro, exatamente. O senhor discutiu com o prêmio Nobel e tentou provar que ele estava errado. Não foi isso? Isso. Só que e essa prova veio? Foi possível? Na época eu não consegui, mas tive que esperar 15 anos, que aí o pessoal do Jet Propulsion Laboratory da NASA demonstrou que a equação que ganhou o prêmio Nobel, que destruiria a equação que destruiria o ozônio, na realidade não tem condições de ocorrer na camada de ozônio. Mas aí, 2007, vão fazer o quê? Vão tirar o prêmio Nobel do cara? Que foi em 95, né? Então, o que eu vejo é que não houve progresso nenhum, tivemos repetição dos problemas, sem objetivos específicos. Mas, professor, dentro do pressuposto
deste encontro, desta conferência, que progressos poderiam ser atingidos? Bom, eu acho que deveriam ter definido metas, Mitri, porque nós sabemos dos problemas, tá? Então, deveriam ter definido objetivos, metas e prazos para se fazer. Do jeito que está. E claro, ponto principal que a gente viu que pegou logo do começo é a tal história, quem vai pagar a conta. Ou talvez até uma incerteza na própria terminologia que é utilizada, né? Por exemplo, o que vem a ser desenvolvimento sustentável? Acho que não está muito claro para as pessoas. Inclusive, para mim, desenvolvimento sustentável não existe. Porque vai contra as leis da termodinâmica. Tudo que você transforma, eventualmente parte disso é convertido em calor e se espalha pelo universo. O que é economia verde? Será que economia verde é talvez agricultura de subsistência? Que vai depois continuar tendo os países subdesenvolvidos sob o jugo dos países desenvolvidos? Então não está muito claro esses aspectos. Então, na minha opinião, essa reunião, 20 anos depois, já conhecidos os problemas, deveria ter metas. Vamos fazer isto até 2020, até 2030, e vamos gastar tanto, e quem vai contribuir são esses. Mas nesses anos que se passaram desde 92, começou a haver um certo recuo por parte de setores da opinião que defendiam de maneira absolutamente radical todos esses pressupostos, aquecimento global, a camada de ozônio, o CO2 que é o vilão. Houve um certo recuo em relação a isso. O senhor não sentiu nessa conferência uma certa amenização daquelas teses predominantes, não? Ah, não tenho dúvida. Nesse aspecto você tem razão. Como você mesmo mencionou, o CO2, por exemplo, mal foi tocado, né? Exatamente. Aparentemente o CO2 como vilão. Alguns falaram algumas besteiras do tipo reduzir as emissões a 95% das emissões até o ano 2050. Mas quem falou isso não raciocina. Professor, reduzir 95% significa voltar à idade da pedra, né? Vamos fazer o seguinte. Quando o cara fazia o churrasquinho ali. Vamos mostrar para as pessoas o que é o CO2 e por que a razão dessa discordância. Certo. Ok? Bem, nessa semana que o mundo todo voltou os olhos aqui para o Brasil e para o meio ambiente, essa discussão científica coloca em xeque a afirmação que muitos consideram verdadeira, verdade absoluta. O mundo está realmente esquentando por conta das emissões de CO2? Até que ponto o homem influencia o clima na Terra? O fim do mundo pode estar bem próximo. Na visão do diretor Roland Emmerich, de O Dia Depois de Amanhã, está consagrada a imagem que tem sido vendida pelos ambientalistas para representar o que pode acontecer ao planeta se nada for feito para conter o aquecimento global provocado pela emissão de gases estufa. O pior inimigo é o gás carbônico que exala dos escapamentos das chaminés das fábricas e de outros equipamentos criados pelo homem. As moléculas de CO2, segundo a vertente científica que embala os ambientalistas, funcionariam como uma espécie de cobertor. Dispersas na atmosfera em concentrações cada vez maiores, elas acumulariam a radiação de calor refletida pela superfície do planeta, fazendo a temperatura aumentar rapidamente. O aumento da concentração desses gases na atmosfera altera a capacidade do planeta de reter e perder calor. A água que se desprende do gelo já estaria produzindo um aumento do nível do mar, que em pouco tempo, com a aceleração desse processo, dizimaria as cidades que concentram a maior parte da população mundial. Isso vai ter impactos em área urbana, com elevação dos oceanos em toda a região litorânea, vai ter impactos sobre a vegetação natural, né, com perda de florestas naturalmente, pelo aumento de temperatura, você vai ter impactos na produção agrícola e pecuária, ou seja,
conjunto de elementos que vão ser alterados. Muita gente critica essas previsões. Um grupo de cientistas articulado por professores do MIT, o renomado Instituto Americano, tenta demonstrar que o aquecimento do globo não é produto da ação do homem. Essas variações climáticas seriam decorrentes de processos naturais, determinados pela inclinação do eixo da Terra em 27,5 graus, pela ação da gravidade da Lua, que atrai o mar para ela, pelas variações da órbita terrestre, que não é circular, é elíptica, e pela intensidade da atividade solar. Apesar da força quase hegemônica dos aquecimentistas, a corrente sofreu um baque duro no mês retrasado, quando um dos mais radicais defensores da teoria do aquecimento fez uma severa autocrítica e admitiu que estava errado. O nome desse cientista é James Lovelock, autor da chamada Hipótese de Gaia. Foram as previsões dele que inspiraram as imagens apocalípticas do filme O Dia Depois de Amanhã. Numa entrevista bombástica ao site da rede NBC, ele admitiu que os fenômenos previstos haviam contrariado as previsões e não estavam acontecendo. A visão apocalíptica das consequências do aquecimento global foi propalada ao redor do planeta pelo ex-vice-presidente norte-americano Al Gore. O documentário produzido por ele, Uma Verdade Inconveniente, foi reproduzido exaustivamente nos últimos anos. Mas a verdade expressa não é algo inquestionável. Para o filósofo Mário Sérgio Cortella, trata-se de um milenarismo, a perspectiva do fim do mundo que ocorre de tempos em tempos. Isso é recorrente na história dos povos na humanidade. Ao tornar muito densa uma problemática, um grupo decide caminhar na busca de uma racionalidade para a solução e uma parte das pessoas decide partir para a política desvairada, né, que é aquela que tudo é ameaça, tudo é perigoso, né, tudo é catastrófico, aquilo que os gregos chamavam de hecatombe. Na sociedade contemporânea, milenarismos têm acontecido com muito mais frequência do que no passado. Basta lembrar do bug do milênio, que iria derrubar aviões, paralisar semáforos, desconectar redes de computadores. Outro milenarismo, a previsão de que o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro deste ano, atribuída ao calendário maia. Para Cortella, por trás de todo milenarismo, há um pouco de crueldade contra os grupos de crédulos. Todas as vezes que se anuncia algo que será de fato estrondoso em termos de desastre, e ele não advém, isso desacredita a causa. O grande filósofo alemão Hegel, né, no século XIX, ele dizia: quem exagera o argumento prejudica a causa. Não é para desconsiderar os alertas dos ecologistas, mas também não é para cair num braço que leva ao pânico.